Olá, alunos do nono ano, Escola Sabina, Escola Nova, como alguns gostam de dizer. Tudo bem com vocês? Sou o Mixon, professor de Educação Física, para mais uma aula de Educação Física para vocês. Hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco mais, um tema novo, mas um tema onde eu vou tentar me aprofundar muito na história. Então, vou precisar muito da atenção de vocês nesse vídeo, para que vocês prestem atenção direitinho e entendam tudo sobre o tema que a gente vai falar hoje. Antes de eu começar a aula, eu tenho um recadinho para vocês, que é sobre a nossa última aula, onde eu mandei um vídeo explicando como será a nossa metodologia e como vai ser momentos de tirar dúvida, envio de aula e outras questões. Ainda tem muito aluno que ainda não entrou em contato comigo referente à frequência, tá certo? Referente à frequência. A gente entende, tem os alunos novatos que entraram também, sejam muito bem-vindos, mas a gente entende a dificuldade de vocês, a gente entende que não está fácil, que às vezes falta um celular, às vezes falta um computador, enfim, falta qualquer coisa, mas não fiquem sem falar com o professor, sem mandar frequência, porque aí muitas vezes a gente vai constar como se você não estivesse participando e aí vai te prejudicar nas nossas aulas, ok? Então, sempre que possível, responda a frequência. Nossa primeira aula foi enviada, muitos alunos responderam, mas eu percebi que ficou faltando alguns. Então, responda a frequência. Tome muito cuidado com a questão da sua frequência, ok? Então, vamos para o nosso tema novo, nossa primeira aula de conteúdo realmente. E aí a gente vem para a nossa primeira aula. Deixa eu colocar aqui. Então, tá aqui. Mais uma vez ressaltando, Mixon é o meu nome, minha disciplina é Educação Física. Eu vou trabalhar com vocês aí, se Deus quiser, muito bem. Aqueles alunos que entraram agora sejam muito bem-vindos. E aí a gente trabalhar da melhor forma possível, para que leve vocês naquele que é o principal, que é o conhecimento, ok? Então vamos lá. Educação Física. Como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre um tema que para mim é um pouco pesado. Às vezes você fala assim, Nixon, por que é pesado? A ginástica é pesado? Isso, tal. Por quê? Não entendi. É um tema um pouco pesado, pessoal, porque eu vou ter que voltar muito atrás no tempo. E aí eu vou ter que trazer para vocês, a gente vai falar, hoje eu vou falar a princípio, só para vocês terem uma ideia, da origem da humanidade, lá da origenzinha da humanidade, quando nascem os primeiros seres humanos, até mais ou menos o século XVIII. Então é muito longe, muito tempo. Então por isso que é pesado. Requer muito trabalho para a gente poder atingir essa performance. Então vou trazer vocês lá para a origem da humanidade. A gente vai passar por séculos 10, 15, 18, até chegar no século XVIII. E aí, por que eu vou fazer isso? Para que vocês entendam hoje como é que vem se construindo a ginástica, que não é diferente muito dessas épocas. E mais para frente a gente vai fazer um comparativo sobre essas relação entre essas épocas, né, da ginástica, hoje em dia e antigamente. A gente vai fazer sempre uma relação entre as nossas aulas. Tá certo? Por isso que eu acho que é um conteúdo um pouco pesado, porque a gente vai ter que vir muito longe buscar o conteúdo, beleza? Então vamos lá, pessoal, ginástica. A origem da ginástica, até onde a gente tem descritas, vem desde a origem da humanidade. Por que desde a origem da humanidade? Porque desde a origem da humanidade, o ser humano pratica algum tipo de atividade física de forma direta ou indireta. Forma direta ou indireta, de que forma? Como os antigos, lá da origem da humanidade, lá de muito tempo atrás, não tinham transporte para se locomover de uma região a outra, eles iam a pé. Ou seja, isso é uma atividade física de forma direta. Você está fazendo de forma indireta. Você está fazendo uma atividade física sem você estar percebendo que está fazendo uma atividade física. Vamos supor que somos daquela época e a gente vai sair do Brejo Santo, vai lá para Juazeiro, por exemplo, sem transporte. De que forma que a gente faz e a gente tem que resolver alguma coisa lá, só indo a pé? Então você imagina andar 65 quilômetros a pé. Então é um tipo de atividade física que a gente vai fazer de forma indireta. De forma indireta por quê? De forma direta é aquela atividade física onde você vai para um lugar onde você tem ali os movimentos específicos para aquela atividade. Mais para frente eu vou tentar explicar isso para vocês, as diferenças de atividade física. Mas enfim,
aqui a gente precisa entender o que é, onde foi que começou a ginástica, onde foi que começou os primeiros indícios de atividade física. Então, se você vai do Brejo, continuando com o nosso exemplo, se você vai do Brejo Santo a Juazeiro, você não tem um transporte naquela época, né, no início da humanidade, você ia a pé, 65 quilômetros a pé, fazendo uma atividade física, uma caminhadinha. Então, por isso se tem os primeiros registros de que a atividade física, ou a ginástica, vieram a partir da origem da humanidade, com práticas corporais, e aí a gente já vem no segundo tópico, são práticas corporais de forma que eles faziam sem perceber que estava fazendo a ginástica. Acho que quando a gente vem nos livros de história mais antigos, dificilmente a gente vê alguém, alguma imagem de alguém acima do peso. A gente sempre vê alguém ali em forma, bem, corpo bem ali, bem ajeitadinho, corpo bem feitinho, como a gente diz, entre aspas, né? Depois a gente vai ter uma discussão mais em cima disso sobre o corpo. Mas aí a visão de corpo dentro dessa perspectiva da atividade física. Mas aí eles praticavam essa prática corporal, essa atividade física de caminhar, de carregar um peso nas costas, de fazer trabalhos braçais na origem da humanidade. Dentro isso se chamava práticas corporais, onde eles faziam sem perceber que estavam fazendo algum tipo de atividade física. E aí a gente entra no nosso terceiro tópico com movimentos que eram naturais, sem muita perspectiva. Não tinha um profissional da educação física ou um profissional que que vinha determinar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo para você ter uma vida saudável. Não, eles faziam movimentos naturais sem perceber e com isso eles tinham uma vida saudável. E também se alimentavam de coisas saudáveis, onde eles se alimentavam de animais que eles criavam, de plantis que eles faziam, das caçadas, eles iam caçar, eles iam fazer movimentos que fossem naturais e ali dentro dessa boa alimentação, sem hoje em dia a gente tem alimentação com agrotóxico, com várias outras coisas, com alimentos saudáveis e com movimentos naturais que faziam parte do cotidiano deles. Isso eu estou falando, isso da origem da humanidade. A gente chega ao século XV, onde as preocupações com a saúde e a preocupação com o corpo humano se torna mais evidente. Eu tenho aqui uma imagenzinha aqui do pessoal fazendo uma ginástica aqui, porque a preocupação no século XV era mais em questão da relação com a saúde. Se vê a necessidade de, além de uma vida, de um cotidiano que eles tinham, se viam também a necessidade que a ginástica, a atividade física, também fazia parte desse envolvimento todo para que levasse à saúde. Aí vocês imaginam junto comigo, além da vida que eles tinham, né, que eram de movimentos naturais que a gente já falou no começo, nos primeiros tópicos, movimentos naturais, onde eles faziam caminhada, onde eles andavam de uma cidade para outra, onde eles faziam serviços braçais, eles ainda tinham que fazer atividade física se preocupando com o corpo para que esse corpo tivesse saúde, pensando na saúde, porque acima do que eles faziam, não era saúde, era a vida cotidiana que eles tinham que ter. Eles tinham que fazer uma atividade física voltando para que o corpo voltado para a saúde. Então isso acaba se tornando engraçado. E aqui são pessoas que além da sua vida cotidiana, de que caçavam, que trabalhavam na roça, digamos assim, vamos usar um pouquinho as nomenclaturas que a gente usa hoje, né? Vamos supor, a pessoa que trabalha na roça, que faz serviço braçal pesado. Ali é um tipo de atividade física, a pessoa que vem, faz uma caminhada de um bairro a outro para vir para a escola, para fazer, para ir para o trabalho, ou de qualquer coisa, são performances de atividade física. Mas aí se via a necessidade dele ter uma orientação física, onde ele iria fazer uma ginástica no século XV, eu já estou no século XV, fazer uma ginástica para que aquele corpo tivesse um pouco mais de saúde. Então, além de tudo que ele fazia, não era saúde. Ele tinha que fazer uma atividade física para que se tornasse saúde. Já se tinha um pensamento no corpo. Um ser humano visando um ser humano mais completo. Um ser humano onde se tivesse uma saúde mais completa. E daí também no século XV se pensa na saúde mental também do ser humano. Onde o ser humano também tinha que fazer essa atividade física, além de cuidar do corpo, também cuidar da mente, que era se distrair dos problemas do dia a dia. Então, no século XV já se pensava isso. Hoje em dia, não se pensa isso. É o foco do ser humano, é isso.
fazer atividade física para cuidar do corpo, além de ter uma alimentação saudável, e também cuidar da saúde, e também se distrair para que não tenha problemas psicológicos como depressão e muitas outras coisas. Então se vê a semelhança do século XV para o século XXI. Aí quase 6 séculos de diferença e o pensamento era o mesmo, né? A gente vê as igualdades no pensamento. No século XV nascem os métodos ginásticos europeus, que vêm com as metodologias que são muito aplicadas hoje. E aí não dá para mim falar porque vocês vão ver isso lá no segundo grau ou a gente vê isso, vai ver isso no final do ano, mas vocês vão ver mais específico lá no segundo grau, o ano que vem, quando vocês forem para o primeiro ano do segundo grau. Mas se criam os métodos ginásticos europeus uma metodologia diferente, que é muito dentro daquilo que a gente vê hoje. De que forma, professor? São métodos ginásticos que vêm com metodologias de treinamento, com mecanismos de treinamento que façam com que o ser humano ele venha trabalhar partes específicas do corpo. Aqui eu tenho uma imagem, acredito que não seja tão forte para vocês, de um homem já desnudo, né, nu, que era a imagem muito, eu acho que vocês veem muito no livro de história de vocês, que aí dá para perceber que os métodos ginásticos europeus trabalhavam partes específicas. E aí já se via a necessidade de trabalhar. Deixa eu puxar, meu mouse está aparecendo para vocês, mas não aparece para mim, agora apareceu. Ver partes separadas do ser humano para serem trabalhadas. Então já nasce essa nova metodologia no século XV para dividir. Olha, ser humano, você vai trabalhar hoje os membros superiores. Amanhã você vai trabalhar os membros inferiores. E a gente vai trabalhando o corpo por partes até a gente conseguir desenvolver você por completo. Então, já vinham esses métodos já para trabalhar essa questão em separada. Além do que? De trabalhar a consciência corporal, ou seja, o ser humano, além de trabalhar os métodos ginásticos, ele passa a ter consciência corporal do seu corpo. Ele passa a entender até os limites que o seu corpo pode atingir. Esses métodos ginásticos europeus também, eles vêm, e aí, Nixon trabalhava isso aqui na América ainda, trabalhava isso e tal. Não. Na Ásia se trabalhava alguma coisa pensando em lutas, né? Nesse período até um pouco mais antigo que isso, né? Se trabalhava mais antigo do que o século XV, tá, pessoal? Falo isso, mas o século XV, porque a gente está no século XV. Aqui na nossa aula estamos no século XV. Então, na Ásia, até onde eu tenho registros, trabalhava o corpo dentro das lutas, nada de exercícios ginásticos ali para se pensar na saúde do corpo, mas sim em lutas. Na África, a gente não tem indícios de nada de constante em relação a isso. Nas Américas também não, mas na Europa já se tinha esse pensamento do trabalho da ginástica, né, pensando no corpo saudável e também na mente saudável. Por isso que a gente está aqui dentro falando só sobre a Europa. Depois nós vamos descer, vamos vir para o Brasil, para a gente falar mais para frente, falar sobre o Brasil, né? Então, a partir desses métodos ginásticos, se começou a pensar na consciência corporal, então o ser humano sabia os limites do seu corpo, sabia até onde ele podia chegar. Se pensava também no ser humano por completo, ou seja, vou trabalhar esse ser humano, então, o corpo dele por completo e também a mente para que ele passe a exercer, que ele passe a render muito mais do que ele rende. Então, se trabalhava em não ter problemas psicológicos, ou seja, lá no século XV já se pensava o que pensa hoje, no século XXI, essa preocupação com o psicológico do ser humano. Ele não se era comentado, não tem um registro, se há curiosidade de algum. Mixon naquele tempo tinha depressão, naquele tempo tinha síndrome do pânico, naquele tempo tinha. Pessoal, não se tem registro em relação a isso, certo? Essa já é um tema já para outras aulas, para a gente comentar possivelmente em outras aulas. É um tema interessante para a gente falar dentro da educação física. Mas não se tem registros de século XV da gente trabalhar. Eram que se trabalhava muito em cima disso, da depressão, síndrome do pânico, das outras coisas, digamos que doenças psicológicas, se o termo eu posso utilizar esse. Mas se tinha preocupação de formas isoladas por alguns psiquiatras em relação a esse tema. Tinha sim. Agora eram muito isolados casos, e aí não se tem muitos dados em relação a isso,
e a educação física, a atividade física não trabalhava muito englobada nisso. Hoje em dia a gente trabalha pensando muito nisso. Os métodos ginásticos pensavam muito no psicológico do ser humano, mas não por essa visão, mas sim de tirar, por exemplo, vamos usar a ginástica para trazer um certo conforto à mente daquele ser humano, para que ele não viesse pensar nos problemas de casa, os problemas do trabalho e trazer para a ginástica. E também tinha guerra naquele período, né? Então muitos tinham medo. Então a ginástica e o treinamento físico vinha também para aliviar um pouco dessa tensão, né? Mas não se tinha nada pensando em doenças psicológicas, ou se eu posso falar nisso, se vocês me permitem usar o termo doenças psicológicas, né? Se não, peço desculpas por eu usar esse termo, doenças, né? Para isso. Mas a gente pode comentar e eu posso trazer registros mais ou menos da mesma época para ver se tinha. Mas o pensamento era trabalhar o psíquico do ser humano, pensando em ele estar com a mente sã apenas para participar das atividades físicas, nada de doenças e nada de outras coisas que venham a se atrapalhar, certo? E o grande pensamento também nessa época era com o serviço militar. Ou seja, de forma meio que indireta, estavam trabalhando eles fisicamente e psicologicamente para que viessem exercer a função militar, certo? Até porque eu estou dizendo aqui que em alguns lugares tinham briga por territórios, né? Roma, Grécia, a galera sabe aí da história aí, de Grécia toma parte da Roma, e aí, enfim, aí segue para frente, né? Então tinha muito essa questão de terras, né? E uma visão de um ser humano completo e saudável. Então, tinha muito esse pensamento em cima disso. A ginástica. Quais eram os principais objetivos da ginástica nesse período? Promover a saúde, desenvolver a coragem, a vontade, a força, a energia, a servidão, entre outras funções. Então, você tinha muito esse objetivo dentro da ginástica, de promover a saúde, em primeiro lugar, desenvolver neles a coragem, com exercícios que fossem mais arriscados e tudo, trabalhar dentro com isso, para que o ser humano tivesse mais vontade para exercer os seus trabalhos, suas funções diárias, mais força, mais energia e mais servidão, entre outros fatores que também desenvolviam. E além o grande objetivo também é a busca pelo corpo belo, entre aspas, eu coloquei o corpo belo, porque vai ser uma discussão nas outras aulas, onde a gente vai discutir que corpo belo é esse, que perfeição é essa que eles procuravam. Mas eles procuravam sempre um corpo belo, e eles achavam que um corpo igual a esse do desenho era um corpo belo, um corpo perfeito, e a gente depois vai discutir se esse, nas nossas aulas de educação física, nesse primeiro bimestre, a gente vai discutir um pouco em relação a isso, se esse corpo realmente era um corpo perfeito, né? Então, vinha a busca pelo corpo belo e vinha a busca pela cura. Por que pela cura, professor? Porque a medicina, e quem era que dava essa ginástica? Sempre quem dava essa ginástica não tinha profissionais de educação física, então sempre quem trabalhava com essas ginásticas eram médicos, filósofos, ou os outros pensadores que eram muito influentes na época, políticos, isso, pessoal, estou no século XV, tá certo? Então, médicos desenvolveram estudos onde a ginástica, a atividade física, trazia a cura para algumas doenças. Então, dentro dessa perspectiva, o grande objetivo da ginástica era trazer a cura. Se tinha alguma pessoa com alguma doença, tudo mais, passar no médico, o médico, ó, vai fazer atividade física que você vai atingir tua cura. Até, pessoal, vem um dado importante aí para vocês, que acontecia acidente onde as pessoas ficavam, assim, de certa forma, paralíticas ou com dificuldade de voltar a andar. E a ginástica acabava ajudando nessa performance de trazer a cura, onde desenvolvia essa musculatura e as pessoas voltavam, voltavam, lógico, devagarzinho, aquela musculatura voltava a se regenerar e aí a pessoa voltava a andar, voltava a ter as suas funções que tinham antes, né? Então, tinha muito essa questão da visão pela cura, da visão pela saúde, além do corpo belo e outras questões. Aqui eu trouxe um desenho para vocês aqui de um equipamento da academia da época, de ginástica da época, né? Bem diferente, bem curioso aqui. E aí eles faziam, a vestimenta deles era mais ou menos parecida com essa, onde eles faziam as ginásticas. Então, era mais ou menos isso. Eu comentei, deixa eu ver aqui, meu slide
acabou aqui. Era mais ou menos isso que eu tinha para comentar com vocês. A princípio, essa é apenas uma partezinha da história, tá certo? Nas outras aulas nós vamos desenrolando mais coisas da história, até a gente chegar nos dias atuais em relação à ginástica, o que a ginástica é hoje. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é isso, que a ginástica ela nasce no princípio da humanidade por movimentos naturais do ser humano. Chegamos ao século XV, onde tem um desenvolvimento por meio de estudos, onde os métodos ginásticos europeus trazem metodologias aplicadas para os novos treinamentos, que são muito utilizados hoje, a gente vai ver depois. E aí, qual era o grande objetivo dessa ginástica? Promover saúde, promover coragem, vontade e muitas outras coisas. Um corpo perfeito, que depois a gente vai discutir em relação a isso, e a cura, que também a gente pode discutir em relação a isso, que eu comentei aqui com vocês. Se tinha aquele pessoal que sofreu um acidente e aí ficava sem andar ou qualquer outra coisa, eles iam fazer a ginástica até desenvolver e voltar a ser o que era antes. Então, é quase que uma ginástica fisioterápica ou ortopédica, né? A ginástica ortopédica que nasce lá na Suécia, depois a gente vai comentar sobre isso. A ginástica ortopédica que é quando a pessoa sofre um acidente e depois vai fazendo a ginástica até recuperar, né? Então, se tem dúvida, entre em contato com o meu PV e a gente tira a dúvida. Pessoal, hoje eu deixo para vocês aí dois linkzinhos aí no grupo, dois links. Um link para a frequência, onde vai estar mais ou menos assim, você coloca o seu nome e a tua série. Nono A, B, C ou D, você coloca a tua série e aí manda a resposta para mim, eu recebo como frequência, tá ok? Aqueles alunos que tiveram dificuldade de abrir o vídeo, é porque você tem que fazer um Gmail e cadastrar no teu celular, que aí você vai abrir direto no Drive, aí fica mais fácil. Tá? O linkzinho também você vai ter que abrir lá direto no Drive, então você tem que ter Gmail. Procurem fazer um Gmail. Então, fica o link com a frequência, onde você vai colocar seu nomezinho lá na frequência e apontar, marcar qual é a tua sala, A, B, C ou D, nono A, B, C ou D. E também tem um link da atividade de hoje que eu coloco lá também para vocês colocarem qual é a opinião de vocês em relação, e eu coloco lá a perguntinha e vocês respondem lá, tá certo? Qual a opinião de vocês em relação ao tema da nossa aula de hoje. Tá lá a perguntinha, vocês vão entrar, eu vou colocar tudo separadinho para ficar mais fácil, aí submete a resposta e eu recebo depois. Ok, pessoal? No mais, não fiquem com dúvida, recebeu o linkzinho, assistiu o vídeo, recebeu o linkzinho da frequência, está com dúvida como é que responde, entre em contato comigo. Está com dúvida como é que responde a atividade no link, entre em contato comigo no PV. Não joga lá no grupo não, que eu não vou conseguir encontrar não. É muita coisa no grupo, a gente não consegue encontrar. Tá certo? Não saia com dúvida, entre em contato comigo, que aí eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. No mais, saúde para todos, fiquem com Deus. Muitíssimo obrigado pela aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Dei meu máximo hoje. A semana que vem a gente vai desvendar mais coisas da história da ginástica, curiosidades da história da ginástica. E aí fica um abraço para vocês, tá certo? Muitíssimo obrigado e até a próxima aula, pessoal. Valeu, obrigadão.